De uma cidade chamada Zorá, no coração de Israel, nasceu um homem escolhido para ser um libertador. Seu nome era Sansão, e ele foi destinado a viver uma vida dedicada a Deus. Mas como veremos, até os maiores heróis têm suas quedas. O que podemos aprender com a vida de Sansão? Quais lições ele nos traz sobre fé, escolha, tentação e, claro, sobre o poder da redenção? Prepare-se para entender como, no fim das contas, até as maiores derrotas podem ser usadas para cumprir um propósito divino. A história de Sansão começa com uma promessa. A esposa de Manoá, uma mulher sem filhos, recebeu a visita de um anjo do Senhor que lhe disse: "Você será mãe de um filho, e ele será consagrado a Deus desde o ventre." O anjo orientou a mulher a não beber vinho nem comer nada impuro, e que o menino, desde o nascimento, deveria ser um nazireu, dedicado a Deus. E assim, Sansão nasceu com uma força que ninguém jamais havia visto. Mas apesar de ser escolhido para uma missão divina, Sansão não era imune aos desafios e erros humanos. Quando jovem, ele viu uma mulher filisteia e pediu para que seus pais a trouxessem como esposa. Seus pais, temerosos, questionaram a escolha, mas Sansão insistiu: "Ela é a certa para mim." E assim o caminho de Sansão começou a se afastar da obediência, conduzido pela própria vontade e não pelo plano divino. Mas o que muitos não sabem é que até essa decisão de Sansão fazia parte de um plano maior, um plano para confrontar os filisteus, inimigos de Israel. E foi assim que, em uma viagem para Tímna, Sansão encontrou um leão feroz. Mas o Espírito do Senhor o envolveu com uma força sobrenatural, e ele rasgou o leão com suas próprias mãos, como se fosse um cabrito, uma força que não era humana, mas de Deus. A vida de Sansão foi marcada por feitos extraordinários, mas também por decisões que o levaram a momentos de solidão e arrependimento. No banquete de seu casamento, ele propôs um enigma aos filisteus, e diante da pressão e ameaças contra sua esposa, ela o convenceu a revelar a resposta. Quando ele finalmente se vingou, sua fúria o levou a ações violentas, e Sansão se afastou cada vez mais do caminho da salvação que Deus havia planejado para ele. Mas mesmo em meio à violência e à traição, Deus nunca o abandonou. Sansão, em sua raiva, causou danos aos filisteus, queimando seus campos e destruindo suas plantações. Ele estava em guerra, e essa guerra não era apenas contra os inimigos de Israel, mas também contra seus próprios erros. Mais tarde, ele se retirou para a caverna de Etã, buscando refúgio. Mas os filisteus, certos de que o haviam derrotado, estavam prestes a vê-lo cair mais uma vez. E foi então que Sansão conheceu Dalila, uma mulher que se tornaria a chave para sua queda. Os governantes filisteus, sabendo da força de Sansão, procuraram Dalila para descobrir o segredo de seu poder. E assim, com paciência e astúcia, Dalila o pressionou até que ele revelou que sua força vinha do seu cabelo, um sinal de sua consagração a Deus. Foi quando Dalila, traindo-o, o entregou aos filisteus. Sansão foi capturado, seus olhos arrancados, e ele foi levado para Gaza, onde foi forçado a moer grãos na prisão. Mas até na escuridão, Deus nunca deixou de trabalhar em Sansão. O cabelo de Sansão começou a crescer novamente, e com isso, sua força também. Quando os filisteus celebravam sua vitória em um grande templo, Sansão, agora cego, foi trazido para entreter a multidão. E foi ali, entre os pilares daquele templo, que Sansão, com uma última oração, pediu força a Deus. "Senhor, lembra-te de mim e dá-me força, só mais uma vez." E então, com todas as suas forças, Sansão empurrou os pilares do templo, fazendo com que ele desabasse, matando mais filisteus em sua morte do que em toda a sua vida. O homem que havia falhado tantas vezes, mas que ao final cumpriu seu propósito. A força dele não estava apenas em seus músculos, mas na reconciliação com Deus e na aceitação de seu destino. A vida de Sansão é uma lição de que todos nós, mesmo com nossas falhas, podemos ser instrumentos de algo maior. Ele nos ensina que a verdadeira força não está na ausência de fraquezas, mas na capacidade de se levantar, mesmo quando tudo parece perdido. E é isso que Deus faz com nossas vidas. Ele pega nossas quedas e as transforma em vitórias.
E se você se identificou com essa história e quer aprender mais sobre os ensinamentos da Bíblia, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com aqueles que também precisam de uma dose de fé e inspiração. Além disso, temos um vídeo incrível esperando por você, que vai continuar essa jornada. Está aparecendo na tela agora. Não perca! Muito obrigado por assistir e por fazer parte dessa missão. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe sua vida.